Olá, eu sou Dalton Abranches, eu sou diretor e dramaturgo do espetáculo Jacinta. E a história da Jacinta, ela chega até nós e passa a integrar um projeto que a Cia do Pássaro tem, que é uma série de espetáculos que buscam fazer um resgate histórico de personagens pretos emblemáticos na nossa história. E ela veio até nós justamente através do primeiro espetáculo que integra essa série, que foi Baquáqua, documento dramático extraordinário, que fala um pouco sobre a passagem desse personagem pelo Brasil. Ele escreveu a única autobiografia conhecida de um africano que foi escravizado em terras brasileiras, e nós fomos apresentar esse espetáculo na Faculdade de Medicina da USP, no teatro lá. E tivemos conhecimento da história da Jacinta, que tinha sido trazido à tona pela professora Suzane Jardim, em 2021, que é uma pesquisadora, uma professora que trata também dessa temática, né, da história do Brasil. Através de recortes de jornais, ela descobriu a história da Jacinta e foi publicada uma reportagem pela Ponte Jornalismo. Então nós tivemos acesso a essa reportagem, depois todo o material de pesquisa, e resolvemos integrar a história da Jacinta nessa nossa trilogia. Uma mariposa se destaca entre tantas outras e sobrevoa solitárias arcadas. Lá embaixo, há uma roseira. 7 botões se abriram. Ali, alguém já afirmou a legitimidade de se perturbar o silêncio dos túmulos a favor de justiça pública para os vivos. Jacinta Maria de Santana foi uma mulher preta que viveu em situação de rua aqui pela região do centro de São Paulo, no final do século XIX, início do século XX. E ela faleceu em 1900, em uma rua ali próxima à Estação da Luz. E o corpo foi entregue a um professor eugenista, que na época estava lecionando na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele lecionava a matéria de medicina legal. E ele fez um experimento científico com o corpo dessa mulher, embalsamou e deixou exposto por quase 30 anos na faculdade. E o corpo de Jacinta foi alvo de diversos tipos de vilipêndios. Ele era usado em trotes pelos alunos da faculdade, com os calouros. Tem um episódio que inclusive está no espetáculo em que o corpo é arremessado pela janela da Faculdade de Direito. Então tem uma série de atrocidades que foram feitas com o corpo dessa mulher. E o fato dela ser uma mulher preta mostra muita coisa, né? Porque acho que dificilmente isso teria acontecido com uma pessoa que não fosse preta, principalmente naquela época. Alguém aqui já morreu? Já morreu alguma vez? Não. E quando você morrer, como você acha que vai ser, Renan? Coroa de flor? Acho que sim. Que sim? Pessoa chorando? Talvez. Bem, eu sou Gislaine Nascimento, eu sou atriz. Estou em cartaz com a peça Jacinta, Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez. Essa peça, ela conta a história de uma mulher preta que no ano de 1900 teve o seu corpo exposto por 30 anos com seu corpo mumificado em uma escola, em uma faculdade. Essa peça, né, quando ela chega para mim a convite da Companhia do Pássaro, ela me movimenta em vários lugares, né? Esse encontro de histórias de 2 mulheres pretas em tempos completamente diferentes, em situações completamente diferentes, mas que vêm trazer as suas histórias. Uma história que tinha sido esquecida ou não contada, traz Gislaine Nascimento para o palco novamente. Desenterrar o passado. Como ser uma mulher preta que vive no Brasil do século XXI? A mariposa busca um coração. Ela está no teatro. Ela veio para o encontro. Eu me encontro na história da Jacinta nesse esquecimento. Nesse esquecimento, no caso dela, do que fizeram com ela após sua morte e
no meu caso, um tempo aí longe dos palcos, por N questões do século XXI, e venho contar a história dela, e ela faz com que descubram a minha história. Dizem que você morre 2 vezes. Uma vez, quando você para de respirar. E uma segunda vez, um pouco mais tarde, quando alguém diz seu nome pela última vez. Olá, tudo bem? Bom, eu sou o Alemarba, sou da Companhia do Pássaro, estou em cartaz aqui também com Jacinta, Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez, e eu ganho de presente o personagem Tatá. O Tatá é o que faz a ligação entre o hoje e o amanhã, é um personagem que movimenta essa história. O que significa a morte de Jacinta? A Jacinta que morrerá ontem é a mesma que morre amanhã? Onde você quer chegar, Tatá? Ao lugar de Jacinta? Eu vivo na rua. E é uma história que perpassa por vários caminhos, né? Ele fala da história de Jacinta, mas fala também sobre o hoje. E o Tatá vem costurando essas histórias, fazendo com que esses caminhos se encontrem. Tem sido muito incrível essa experiência com o público, essa experiência do encontro da história de Jacinta, que é uma história que poucas pessoas conheciam, uma história triste, uma história que nós precisamos trazer à tona para que não se passe impune toda a violência a qual ela foi cometida. A Calunga é este lugar. Calunga, meu ponto forte. A Calunga é o oco que fica no peito. Atravessou o mare Calunga. É o leito. Onde eu descanso a falta desse jeito. Calunga, meu ponto forte. Esse jeito de mulher preta. Atravessou. Que não descansa nem quando todo o serviço tá feito. Eu sou Camila Silva e eu sou musicista da peça Jacinta. Na peça eu toco cavaco e brinco um pouco com a cuíca em algumas intervenções durante a peça. Bom, eu não conhecia a história da Jacinta, então quando chegou para mim eu fiquei muito surpresa, porque, enfim, é um contexto muito complexo e eu fiquei imaginando como seria musicar isso, como trabalhar essa história tão profunda, pesada, séria, com o maior respeito possível. E junto com o diretor musical, a gente seguiu um caminho um pouco de uma linha mais histórica, pensando no tempo da Jacinta. Então tem um pouco de choro, e aí vai caminhando, né? Isso no século XIX, que foi quando surgiu o choro, e quando começa, né, se passar a história da Jacinta, quando acaba entre século XIX e XX. E aí essa história vai se passando por esse caminho e depois a gente chega até o samba e quase como numa celebração, né, uma celebração em memória a essa pessoa que existiu e a tantas outras que existem. Calunga, meu ponto forte. Atravessou a mate Calunga. E o universo que envolve essa personagem, ele é também bastante importante porque mostra muitas características da sociedade da época que refletem até hoje na nossa sociedade, né? Era um período em que a corrente eugênica era muito forte no país. Eles queriam fazer o embranquecimento da população. Então tem os estímulos à imigração europeia, enfim. No espetáculo, a gente tentou construir um universo onde essa personagem pudesse renascer e aí trazer de alguma maneira à tona a história dela e os fatos que envolveram essa história, que podem revelar muitas coisas pra gente. Então aqui na encenação a gente constrói um universo em torno dessa personagem que engloba, e aí dramatúrgica, no próprio cenário, nos figurinos,
a gente tenta fazer uma mescla desses universos que envolvem essa personagem. Então, a gente consegue ver referências à faculdade de Direito. Só que aí, para trazer essa personagem Atena, tem uma coisa que é muito emblemática nessa história, que a sala onde ela ficou exposta é a sala 7. E esse número é muito importante pra gente. Então, a gente traz, junto com Jacinta, um personagem que faz ela voltar à vida, que mistura esses universos. Ele tem o poder de manipular o tempo e o espaço, que é o Tatá. Um personagem que é uma referência muito forte, tem uma referência muito forte no Exu Caveira, que justamente faz a ligação entre esse universo dos mortos e dos vivos. Então ele mistura o tempo e o espaço e traz essa personagem de volta pra gente para que ela conte a sua história. Só que justamente porque ele mistura tempo e espaço, ele faz com que haja um encontro da personagem com a atriz que a interpreta. Então a gente também tem dentro dessa encenação e da dramaturgia a metalinguagem, porque a gente achou que nenhum lugar seria mais adequado para que Jacinta pudesse renascer e contar a sua história do que o próprio teatro. Aqui, uma atriz exposta à sua plateia. Ela está nervosa. O seu coração bate acelerado. Jacinta, você só morre quando dizem seu nome pela última vez. E ela se questiona, até quando meu nome vai ser dito para que ele possa ser lembrado, assim como o nome de todas as pessoas que são esquecidas, né? Quando uma coisa é realmente perpétua? Quando ela não pode ser mudada, é como se ela estivesse trancada em um armário. Jacinta não escolheu? Jacinta foi trancada no armário. Será que eles não queriam que ela morresse? Então eu quero convidar todos vocês para vir assistir Jacinta, Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez, que está em cartaz aqui na Cia do Pássaro, sábados e domingos. Sábados às 20 horas e domingo às 19 horas, até o dia 10 de dezembro. Venham!